Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados. É uma alegria, uma satisfação, um prazer muito grande estar com os irmãos novamente. Dessa vez, para expor o livro do profeta Isaías. Aqui, o professor Fábio Machado. E hoje eu estarei expondo dos capítulos 1 até o capítulo 3. Com relação ao livro do profeta Isaías, o título do livro deriva do nome do seu autor, que significa o Senhor é salvação, Yeshayahu. Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, além de ser mencionado pelo nome aproximadamente 20 vezes. Com relação à autoria e à data, Isaías, filho de Amós, profetizou em Jerusalém e seus arredores como profeta de Judá durante o reinado de 4 reis. Uzias, também chamado Azarias, lá no segundo livro de Reis, Jotão, Acás e Ezequias. Seu ministério aconteceu entre os anos de 739 a 686 a.C. É evidente que Isaías vem de uma família de boa posição social, visto que ele tinha fácil acesso ao rei, como vemos no capítulo 7, verso 3. Ele casou-se e teve 2 filhos que receberam nomes simbólicos: Sear-Jazub, um resto volverá, e Maer-Salal-As-Bas, rápido despojo, presa segura. Quando chamado por Deus para profetizar no ano da morte do rei Uzias, 739 a.C., ele respondeu com alegre disposição, embora soubesse desde o início que o seu ministério seria de ameaças e suas exortações seriam infrutíferas. Isaías foi criado em Jerusalém, e isso fazia dele uma opção muito apropriada para ser conselheiro político e religioso da nação. Isaías foi contemporâneo de Oséias e Miqueias. Seu estilo literário não tem rival quanto à versatilidade de expressões, talento quanto às imagens e riqueza de vocabulário. A vida do profeta Isaías estendeu-se até pelo menos 681 a.C., quando ele fez o registro da morte de Senaqueribe. É tradicionalmente aceito que ele tenha morrido sob o reinado de Manassés, entre 695 a 642 a.C., e foi morto sendo cortado pelo meio com uma serra de madeira. Com relação ao contexto histórico, durante os 52 anos prósperos do reinado de Uzias, Judá tornou-se uma nação fortemente militarizada e comercialmente próspera, tendo edificado um porto comercial marítimo às margens do Mar Vermelho, além de muros, torres e outras fortificações. Por outro lado, esse período também testemunhou um declínio na situação espiritual de Judá. A ruína de Uzias resultou da sua tentativa de assumir os privilégios do sacerdócio e pelo fato de ter queimado incenso no altar do Senhor. Como consequência, ele foi castigado com a lepra, doença da qual nunca mais se recuperou. Seu filho Jotão teve que assumir as responsabilidades do reino após a morte do pai. Durante o seu reinado, a Assíria começava a emergir como uma nova grande potência internacional, sob Tiglat-Pileser. Neste tempo, Judá começou a enfrentar também a oposição de Israel e da Síria nas fronteiras ao norte. Jotão era construtor e bélico como seu pai, mas a corrupção espiritual ainda existia na Terra Prometida. Acás tinha 25 anos de idade quando começou a reinar em Judá e reinou até os 41 anos.
A Síria e Israel fizeram uma aliança para combater a emergente Assíria, que ameaçava pelo leste. Mas Acaz recusou-se participar dessa aliança. Por causa disso, seu vizinho do norte queria destroná-lo, o que resultou em guerra. Em pânico, Acaz pediu ajuda ao rei da Assíria, que lhe respondeu de bom grado. Ele saqueou Gaza, levando todos da Galiléia e Gileade para o cativeiro, e finalmente tomou Damasco. A aliança de Acaz com a Assíria também fez com que ele construísse um altar pagão, que estabeleceu no Templo de Salomão. Durante seu reinado, a Assíria tomou Samaria, capital do Reino do Norte, e levou muitas das pessoas mais capazes de Israel para o cativeiro. Ezequias iniciou seu reinado em Judá, em 715 a.C., e reinou durante 29 anos. Ao assumir o trono, a reforma do culto foi uma de suas prioridades. A ameaça de uma invasão da Síria forçou Judá a pagar pesados tributos a essa grande potência oriental. Em 701 a.C., Ezequias foi acometido de uma doença muito grave que ameaçava tirar a sua vida. No entanto, ele orou a Deus, que graciosamente lhe deu mais 15 anos de vida, até 686 a.C. O governante da Babilônia, valendo-se da doença de Ezequias, enviou-lhe um emissário para congratulá-lo pelo seu restabelecimento, provavelmente com a intenção de tentar formar uma aliança com Judá contra a Assíria. Quando a Assíria começou a enfraquecer por causa de disputas internas, Ezequias recusou-se a continuar pagando-lhe qualquer tributo. Como consequência, em 701 a.C., Senaqueribe, o rei assírio, invadiu as fronteiras do reino de Judá, marchando rumo ao Egito pela parte sul de Israel. Durante a investida, ele destruiu muitas cidades de Judá, fazendo saques e levando muitos de seus moradores de volta ao cativeiro na Assíria. Enquanto estava sitiando Laques, ele enviou um contingente para sitiar Jerusalém. A expedição falhou. Contudo, numa segunda tentativa, ele enviou mensageiros a Jerusalém, exigindo sua imediata rendição. Com o encorajamento de Isaías, Ezequias recusou render-se. E quando o exército de Senaqueribe caiu diante de um desastre repentino, ou seja, o milagre no qual o anjo do Senhor feriu na mesma noite 185.000 do exército da Síria, ele retornou para Nínive e nunca mais ameaçou Judá. No capítulo 1, verso 1, Deus usou Isaías para comunicar sua mensagem a Judá, o povo do Reino do Sul, especificamente aos magistrados, sacerdotes e profetas de Jerusalém. A nação de Israel está dividida em duas partes, Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. A mensagem de Isaías é dirigida principalmente ao Reino do Sul, mas também se aplica ao Reino do Norte, pois a nação inteira está trilhando o caminho do pecado e da idolatria, que acabará por destruí-la. Assim, nesse livro, às vezes a palavra Israel se refere a ambos os reinos, o sul e o do norte. Isaías viveu para testemunhar a captura do reino do norte pela Assíria em 722 a.C. Portanto, esse registro das visões de Isaías contém as revelações que Deus amorosamente concedeu durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Nos versos 2 e 3, o indiciamento contra Judá consiste de duas partes. Primeiro, Isaías convoca o céu e a terra a testemunhar o julgamento. E o Senhor, como autor da ação,
indicia a nação de Judá, aqui chamada Israel. Vocês se lembram quando nós estávamos lá no livro de Deuteronômio e Moisés, que havia mediado o pacto de Deus com Israel lá no Sinai, convocou os céus e a terra, ou seja, toda a criação, a testemunhar que ele havia alertado os israelitas de que eles seriam julgados por sua desobediência? Está lá, né? No capítulo 4, verso 24, no capítulo 30, verso 19 e também no capítulo 31, verso 28 de Deuteronômio. A criação é considerada uma testemunha adequada para esse caso entre Deus e Israel. Agora, o relacionamento entre Deus e seu povo é pessoal, e ele compara Israel a filhos ingratos. No verso 3, ele vai falar que até mesmo o boi e o jumento reconhecem o dono que os alimenta e, portanto, não se rebelam contra ele. Mas Israel, os filhos que o próprio Deus criou e engrandeceu, rebelou-se contra ele. A rebelião de Judá é incompreensível e intolerável. Dos versos 4 ao 9, nós temos a acusação de Isaías contra Judá, e que consiste em 3 partes. Primeiro, Judá se rebelou, como diz o verso 4. Segundo, Judá não se arrependeu, apesar da disciplina que eles sofreram, dos versos 5 a 8. E terceiro, somente a graça de Deus poupará da aniquilação uma pequena parcela do povo, como diz o verso 9. Dos versos 10 ao 17, nós temos um convite ao arrependimento, dividindo-se em 3 partes. A primeira parte é o apelo de Isaías aos reis e ao povo de Jerusalém para que ouçam a orientação do Senhor, versos 9 e 10. A segunda parte é a dura condenação, repreensão e rejeição por parte de Deus à adoração formal e de aparências exteriores prestada pelo povo, que vai dos versos 11 até o 17. E a terceira parte é um convite de Deus ao povo, para que este se arrependa e pratique a justiça, para que se salvem da morte iminente, versos de 18 a 20. Dos versos 21 a 31 do capítulo 1, nesses versículos Deus declara a intenção de purificar Israel. O anúncio está dividido em 2 partes. A primeira, nós temos as predições de juízo, que vão dos versos 21 ao 26. E a segunda, a execução da sentença de Deus, que vão dos versos 27 ao 31. O propósito de Deus não é destruir Judá, e sim purificá-la de toda injustiça social, versos 25 a 26, e resgatá-la da idolatria, versos de 27 a 31. A idolatria e a injustiça são inseparáveis. O povo que deixa de confiar no Deus amoroso e justo começa a oprimir os pobres e indefesos. Um parênteses aqui nos versos de 29 a 31. Os idólatras ficarão envergonhados porque os carvalhos e os jardins consagrados aos rituais de fertilidade e de adoração aos ídolos não conseguirão salvá-los quando o juízo for executado. O carvalho aqui representa tanto a árvore consagrada a ídolos, verso 29, quanto todo o rei forte e dominador de Israel. Sua obra talvez seja uma referência à injustiça dos tiranos de Israel, verso 23, que se opunham à obra piedosa do Senhor. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Deus purificará sua criação dos orgulhosos por obra de seu juízo benigno e depurador.
No capítulo 2, nós vemos a glória futura do Israel espiritual. Dos versos 1 a 5 do capítulo 2, a profecia de Isaías é sobre a exaltação de Sião, e é quase palavra por palavra a mesma de Miqueias capítulo 4, verso de 1 a 3. Sendo Miqueias um contemporâneo um pouco mais jovem que Isaías, alguns acreditam que Miqueias as copiou. Outros ainda acreditam que essa profecia era uma profecia antiga, que tanto Isaías como Miqueias se utilizaram dela. A profecia em si divide-se em 3 partes. Primeiro, a apresentação que situa a visão nos últimos dias, o que alguns interpretam como uma alusão à nova época iniciada com a obra da salvação de Cristo, é a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Segundo esses estudiosos, essa profecia só se cumprirá cabalmente com a segunda vinda do Messias. Outros ainda entendem que essa passagem é uma referência às condições do reino futuro de Cristo. Segundo, a visão de Sião estabelecida como a montanha mais importante, versos 3 e 4. Assim como o templo é uma tipificação do santuário celeste, presumivelmente também o Monte Sião é a sombra de uma realidade celestial. No reino vindouro, a cidade de Jerusalém e seu glorioso templo tornar-se-ão proeminentes outra vez. E terceiro, conclusão, na qual Judá é exortada a obedecer à lei até que se cumpra a visão, verso 5. Dos versos 6 a 9 do capítulo 2, a condenação de Judá por depositar sua confiança no lugar errado é pronunciada em 3 partes e na forma de oração. Primeiro, uma sentença judicial no verso 6. Segundo, a condenação de Judá por depositar sua confiança em feitiçaria, alianças pagãs, dinheiro, armas e idolatria, versos de 6 a 9. E terceiro, uma oração de encerramento, segundo a qual Deus não perdoará o povo por trocar a fé que deve ter nele pela fé nas obras das próprias mãos, verso 9. A lei proibia o rei de amealhar dinheiro, armas e alianças, de modo que ele sempre dependesse de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versos 16 e 17. Dos versos 10 ao 22 do capítulo 2, Isaías prevê que no dia do Senhor, apenas Ele, o Senhor, será exaltado. A profecia é constituída de 3 partes. A primeira parte é a ordem introdutória aos orgulhosos, para que fujam do terror causado pelo Senhor, versos 10 e 11. A segunda parte, a previsão de que no dia do Senhor, toda pretensão e soberba será humilhada, versos de 12 a 18. E terceira, a ordem para que os justos se apartem dos orgulhosos, verso 22. Os refrões: só o Senhor será exaltado naquele dia, versos 11 e 17. E quando ele se levantar, versos 19 e 21, é a semelhança dos termos dos versículos 11 e 17, dão coesão à profecia, realçando seu tema. O efeito da autoexaltação é a confrontação com o único Rei da glória. Quem se vangloriar perante o santo será humilhado. Deus rejeita os idólatras e os orgulhosos, portanto, os fiéis devem rejeitá-los também. É ridículo confiar no homem cujo fôlego está no seu nariz, isto é, que tem sua existência limitada, em vez de depositar sua confiança naquele que concede o fôlego de vida a todos.
o Senhor Deus. No capítulo 3, nós temos o julgamento de Judá e Jerusalém. Dos versos 1 até o 9, esse juízo contra Jerusalém e Judá está dividido em duas partes. A primeira é uma sentença judicial contra a anarquia, versos de 1 a 7. Essa conjunção porque liga essa profecia com a exortação do capítulo anterior de cortar as relações com o soberbo, com o arrogante. Deus tirará os líderes de Judá pela espada e pelo exílio. A administração de Judá organizava-se em torno de guerreiros, o valente, o soldado, o capitão de 50, de sábios, o juiz, o ancião, o respeitável, o conselheiro, de mediadores religiosos, o profeta, o adivinho e o eloquente. E por último, de trabalhadores, os artífices. Em razão do julgamento de Judá pelo Senhor, os líderes mal intencionados e injustos seriam substituídos por jovens e crianças, ou seja, líderes inexperientes e incapazes. A opressão de um pelo outro é o retrato de um estado anárquico. Nesse mundo de valores invertidos, o menino estará contra o ancião e o vil contra o nobre. O Senhor, ao exercer juízo, abandonará os perversos à perversidade deles próprios. Durante a época de carestia, a sociedade ficaria tão carente de liderança e tão pobre que, para se qualificar como líder, tudo o que a pessoa precisaria ter é uma roupa. E segunda parte, nós temos a acusação de arrogância, versos 8 e 9. A língua e os olhos do povo traem sua arrogância contra Deus. Considerada uma cidade horrivelmente pecaminosa, Sodoma foi destruída por Deus. E agora os israelitas desafiam abertamente a Deus, praticando os mesmos pecados que os sodomitas. Dos versos 10 a 15, essa profecia contra os líderes de Judá tem 3 partes. A primeira é a afirmação de que Deus retribui tanto o bem quanto o mal, versos 10 e 11, ou seja, aquela lei que nós falamos tanto no livro de Jó, a lei da semeadura. Na segunda parte, nós temos a acusação de que os líderes de Israel estão desviando o povo do bom caminho, verso 12. E a terceira parte, nós temos o processo penal divino contra os líderes por explorarem seus súditos, versos 13 a 15. Nós temos aí a expressão para pleitear. Trata-se de um termo judicial que significa defender um processo. Esta vinha representa a nação e é usada aqui como termo que representa o pobre. Os líderes haviam enganado os fracos a fim de saqueá-los, como diz o verso 15. Dos versos 16 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 4, nós temos a profecia contra as mulheres vaidosas de Judá, que também está dividida em 3 partes. A profecia passa das mulheres de Sião, dos versos 16 ao 23 do capítulo 3, a filha de Sião, que personifica a cidade, dos versos 24 a 26. E então retorna às mulheres, no verso 1 do capítulo 4. A continuação do texto esclarece que a glória enganosa do povo também está em questão. A profecia também passa da beleza vã de Jerusalém antes do exílio à condição vergonhosa da época do cativeiro, versos 24 e 25, e a sua desolação após o exílio. A primeira parte da profecia, nós temos a acusação às mulheres de que andam se exaltando e serão humilhadas, versos 16 e 17. O plural filhas de Sião
sugere tanto as mulheres da cidade quanto uma personificação de Jerusalém. A locução verbal "vão dançando" provavelmente significa passos curtos como os de um bebê, para que os ornamentos que estavam fixados aos calcanhares pudessem retinir. O profeta demonstra escárnio diante de tanto fingimento e exibicionismo, concluindo que Deus deixaria as mulheres carecas. Na segunda parte, nós vemos a lista dos adornos luxuosos a serem confiscados, dos versos 18 a 23. E na terceira parte, nós temos a representação da desolação de Jerusalém, dos versos 24 do capítulo 3 ao verso 1 do capítulo 4. Nós vemos aí que corda, calvície e cilício expressavam a condição do povo levado em cativeiro. Seus varões são os homens de Jerusalém. O texto fala que as portas de Sião chorarão, ou seja, irão lamentar-se, porque seus habitantes foram levados para o exílio por causa de seus pecados. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Amados, eu confesso que quando meditei nestes textos para fazer essa exposição, o que mais me causou temor foi que, na medida em que Judá crescia e prosperava, mais ela se afastava de Deus. Vivemos hoje em meio a um evangelho relevante e imponente. Cultuamos em templos suntuosos, acarpetados, cadeiras acolchoadas, grupo de mídias, data shows, sons de estúdio, ar-condicionado, acesso à internet e outras redes sociais e outras coisas mais que não me lembro. Falamos de um Jesus humilde que nasceu em uma manjedoura, mas nós frequentamos um templo de primeiro mundo, mais luxuoso e confortável que a maioria das residências dos irmãos. E aí eu pergunto, será que realmente temos feito as escolhas corretas? Será que todos esses recursos que são investidos nesse conforto e na manutenção desses templos não seriam melhores aplicados no cuidado dos mais carentes? Não está na hora de nós refletirmos a respeito e de corrigirmos o curso dessas coisas? Que o Eterno nos oriente e ajude. Amados, que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.